Quem que tiver alguma dúvida a respeito de corticoterapia e quiser anotar os dados do Dr. Anael, eu acho legal. E essa foi a base que a gente tirou por entendimento de dar o start à discussão. A gente precisa usar corticoide, gente? A gente precisa usar? Claro que a gente precisa, mas a gente tem que saber com o que é que a gente está lidando. Que dentro de uma medicina de causa e efeito, se eu estiver preocupado em tratar sempre o efeito da doença e não a base primária dela, eu não chego naquilo que valoriza de fato a nossa profissão, que é a medicina. Porque antes de ser veterinários, nós temos que ter consciência que somos médicos. Então, até o uso das drogas, isso não envolve só a corticoterapia. Antibiótico, a gente tem que pensar desse jeito. Tem que pensar desse jeito. Então, saber de quanto efeito deletério a gente tem possibilidade de desenvolver no animal, faz nós repensarmos dosagem dependente, faz nós repensarmos desmame de droga e, mais do que tudo, nos obriga a saber que temos outras drogas que podemos utilizar, evidenciando uma melhora muito mais efetiva da doença e minimizando o efeito colateral. Daí, convido o Dr. Marcelo Alves Pinto, no qual eu já apresentei, para discutir algo. Eu sou farmacologista veterinário, tenho participação em 2 clínicas veterinárias e a gente sempre ouve aquela discussão na medicina da modulação inflamatória e alérgica. E antihistamínico, uso ou não uso? Quando uso? Como uso? Vocês vão ver, foi citado inclusive ali, que a loratadina é uma das drogas mais usadas no mundo. E agora nós temos uma loratadina em veículo para animais, modulada para uso veterinário, porque nós, como veterinários, temos que dar preconização de uso para produtos de uso veterinário, senão a gente não está defendendo a nossa classe. Então, eu convidei um dos maiores pesquisadores no segmento inflamação para discutir de forma clara. E aí, como usar a loratadina na veterinária? Como usar a loratadina para modular essa alergia? Funciona em cão? Funciona em gato? Dr. Marcelo Alves Pinto, por favor, vai responder vocês. Boa tarde, pessoal. Matheus me chamou para ter essa conversa com vocês, tá? Principalmente para apontar, né, possibilidades alternativas ao uso do esteroide. Eu lembro que da década de 80, quando eu estava ainda na graduação, né, 86, 87, tá, existia realmente uma polêmica muito grande em relação, né, aos chamados antihistamínicos, tá, principalmente pela dúvida, tá, em relação à presença desses receptores em animais domésticos. Tá. Julgava-se na época, tá, que receptores H1, H2 e H3 não existiam em animais, só eram exclusivos de humanos. Tá? Agora, isso foi muito suplantado no decorrer das décadas. Né? Na época, a polêmica maior era principalmente, estava surgindo, estava aparecendo no mercado a cimetidina, né? Que é o bloqueador H2, né? Para redução da produção de ácido clorídrico pela ação parietal estomacal. Tá? E as pessoas, na época, as pessoas não aceitavam, né, que os bloqueadores H2 poderiam reduzir a secreção ácida estomacal na mucosa canina, na mucosa felina. E isso, aos poucos, foi caindo, né, e hoje a gente já sabe, né, que realmente existem. Aí eu vou mostrar isso para vocês, bioquimicamente, estruturalmente, né, que existe, além de existir os receptores H1, H2 e H3, tá, tanto em seres humanos quanto em animais domésticos, tá, esses receptores eles são amplamente distribuídos pelo organismo do indivíduo, principalmente o H1. Tá? Bom, esse aqui já não vou me apresentar. Então, a loratadina, tá, ela vem bloquear, atuar como antagonista competitivo, bloqueador. Não sei se vocês lembram dessa terminologia, né, da época que vocês estudaram farmacologia. O que é um bloqueio de um receptor? Né? Na verdade, a histamina ela foi descoberta, né? Ela foi descoberta, não, ela foi, na verdade, aceita. Não aponta, não adianta. Ela foi aceita em 1920.
mas a descoberta dela foi em 1908, 1910. Tá? Mas só que ela se assumiu como um mediador, como uma amina com capacidade de exercer atividade biológica. Tá? E vocês observem, né, que ela pode ter ligações, ela pode estar na forma, é uma amina, né, tem a presença do nitrogênio na molécula, da estrutura de uma amina, tá? E ela pode se apresentar na forma quaternária ou terciária. Tá? Isso vai dar uma característica interessante à molécula, que ela pode estar na forma lipofílica, ou seja, na forma mais apolar possível, ou na forma polar, mais polarizada, dando a ela uma hidrossolubilidade maior. Tá? Isso é bastante interessante para mostrar a vocês, né, que, dependendo do pH plasmático, você pode ter mais ou menos entrada no sistema nervoso central, tá, de histamina. E distribuição. Né, a distribuição do organismo modifica de acordo com a polaridade da molécula. As moléculas mais lipofílicas, elas são as moléculas que mais se distribuem pelo organismo do indivíduo. E as moléculas menos lipofílicas, elas ficam, de uma maneira geral, concentradas, né, na parte mais aquosa, né, da economia do animal. Tá? Então, existem vários, né, bloqueadores, né, já descritos. A loratadina, ela representa, né, um bloqueador de segunda geração, porque os bloqueadores de primeira geração, eles se apresentavam, claro, muito menos seletivos. Eles apresentavam afinidade, né, por todos os 3 tipos de receptores, H1, H2 e H3, e atuando de maneira, né, bastante difusa, né, que você vai ter bloqueio dos mais diversos tipos de receptores que você não necessita, né, no momento de um quadro inflamatório de origem alérgica. Tá? Então, a loratadina, ela já faz parte de medicamento antihistamínico de segunda geração, por conta da seletividade. Tá? Seletividade para receptores H1, ou seja, só atuando, né, aonde nós temos o excesso de histamina atuando, né, provocando os sintomas, né, os sinais, né, da inflamação alérgica. Né? Então, né, dando continuidade, a gente sabe, né, que os mastócitos, na verdade, são os principais, os mastócitos teciduais e os basófilos circulantes, né, são os principais armazenadores e produtores, né, de histamina. Os mastócitos são distribuídos de uma maneira, né, bastante larga no organismo, tanto nosso quanto dos animais. Então, ele é degranulado para a liberação da histamina, tá? E você tem, né, a produção em grande, esses grânulos são liberados a partir do momento que você tem a IgE, né, sendo produzida e estimulando essa liberação. Então, aqui a biossíntese da histamina, e aqui eu chamo a atenção, que é interessante vocês lembrarem que nós temos na biossíntese da histamina, né, a histidina, né, que é um aminoácido que está na dieta, né, nos crustáceos, né, nos produtos, né, vários produtos de origem animal contêm histidina, principalmente os crustáceos. Né? Daí a gente observa que vários indivíduos, tá, esse processo de descarboxilação aqui, que transforma a histidina em histamina, tá, pode acontecer no trato gastrointestinal. Se vocês olharem, só olhando essa cadeia de biossíntese, tá, vocês já viram que o que é absorvido pelo trato gastrointestinal e o produto do metabolismo, né, da flora intestinal, tanto nos seres humanos quanto nos animais, você pode ter produção de histamina e a ação local, né, gastroentérica, como é bastante frequente nas alergias alimentares. Então, aqui, só para ressaltar essa situação ambivalente entre polaridade e apolaridade, ou seja, dependendo do pH do plasma, você pode ter maior ou menor entrada
no sistema nervoso central, ou pelas membranas biológicas, de uma maneira geral, que são membranas lipofílicas, né, maior ou maior a atuação da histamina. Tá? E aqui a distribuição, né? Você vai ter em ouvido, na face, né? A face edemaciada do cão, né, durante a vigência da alergia é uma coisa bem típica, principalmente com picada de inseto, picada de abelha. Isso é uma coisa que o clínico vê isso quase todo dia, né? Então, você tem uma distribuição generalizada, né, de receptores histamínicos pelo organismo do animal. Lembro também a vocês que uma outra célula bastante importante produtora de histamina é a plaqueta. Tá? Então, distúrbios de coagulação podem ocorrer em decorrência à não ativação de plaquetas. Tá? Olhando aqui na linha do tempo, mais ou menos, você tem a descoberta das células dos mastócitos, né? Em 1877, há quanto tempo já tem? Tá? E os antagonistas, né, os bloqueadores de histamina, tá? A histamina 1910, 1920, tá? E os antihistamínicos a partir de 1937, né, os bloqueadores histamínicos. Tá? E daí em diante, um dos primeiros bloqueadores histamínicos, bloqueador competitivo. Vocês lembram do que significa bloqueio competitivo? Né? Você tem o receptor histamínico, você tem, né, a histamina aqui, que é a amina biológica, e você tem o bloqueador. Aquele que tiver maior afinidade pelo receptor e tiver em maior concentração, vai ocupar esse receptor. E uma das características do bloqueio competitivo é que o agonista, ou seja, o antagonista, a droga que vai entrar e vai ocupar, ela não pode ter efeito biológico. Ela tem que ter similaridade, né, à amina biológica, ao mediador, e complementariedade ao receptor. Tá? O agonista ou o antagonista, eles têm que se encaixar no receptor de uma forma alostérica, de uma forma quantal, né, tridimensional. Tá? Só que a atividade do bloqueador, que a gente chama de atividade intrínseca, tem que ser zero. O efeito biológico tem que ser zero. Tá? Ele vai ocupar aquele receptor de maneira reversível, que a gente também não quer abolir aquela atividade biológica, a gente quer controlar, quer modular. Né? A intenção do clínico não é abolir a atividade estaminérgica por completo. Tá? É simplesmente modular em situações de excesso de produção de histamina, né? Produção, né, descontrolada. Então, aqui nós temos a fórmula estrutural, tá, dividido por mecanismos de ação. Tá? E vocês observam que os receptores, os bloqueadores antagonistas H1, são os mais antigos. Né? Foram os primeiros a serem descobertos. Tá? A difenilhidramina era, assim, eu me lembro na minha época de infância, era o mais comum dos antihistamínicos, era o famoso Benadryl. Né? Toda criança tomava Benadryl quando tinha picada de inseto. Então, era o mais comum de todos eles. E era licenciado aqui no Brasil. Claro que, né, eu não sei se as mães prescreviam, né, os pediatras prescreviam o bloqueador histamínico para a criança, se era por conta da alergia, né, ou se era para a criança ficar quieta. Porque eles eram bastante, um pouco seletivos e atuavam, né, em receptores H1, tá, do sistema nervoso central também. Tá? Além disso, um grande problema, né, um grande efeito adverso, tá, era a atividade antimuscarínica, que esses bloqueadores estaminérgicos eles guardavam ainda na sua estrutura. Eles eram tão pouco seletivos, que eles acabavam atuando também em receptor muscarínico. Porque se você comparar, né, a estrutura química da histamina, que é uma amina biológica, e da acetilcolina, se parecem muito. Também é uma amina terciária. Então, essa confusão estrutural, falando quimicamente, tá, causava grandes problemas adversos no organismo, tanto, né, nessa época era mais em seres humanos. Então,
Então, esses efeitos, boca seca, dificuldade de adaptação, né, de foco visual, né, por adaptação do cristalino, ficava tudo comprometido. Tá? Constipação, por redução da atividade, da motilidade gastrointestinal por conta de receptor M3, tá? Bloqueio de receptor M3. Então, era realmente um problema. Com a evolução, né, você começa a trabalhar, né, e é na tentativa e erro mesmo, geralmente você muda uma molécula, coloca, pendura um radical, você foi mexendo e tornando ele mais, os bloqueadores estaminérgicos mais seletivos para receptores H1. Tá? Mexendo na polaridade da molécula para evitar que ela chegue, alcance o sistema nervoso central com mais facilidade. Então, são todos ajustes que foram feitos na estrutura química da molécula para que ela, né, se apresentasse sem o menor efeito adverso possível. Tá? E um outro aspecto interessante, que depois, né, foi sendo desenvolvido, é o tempo de meia-vida. Né? A gente tem, né, no nosso repertório farmacêutico vários tipos de droga com seus respectivos metabolismos. A loratadina, no caso, é a droga que a gente está estudando hoje, que a gente está discutindo hoje, ela é capaz de ser... Ela é uma droga ativa, tá? E quando ela passa pelo fígado, ela libera uma prodroga, tá? Que, na verdade, é um metabólito. Tá? Esse metabólito tem atividade biológica também. Então, você tem, na verdade, o precursor e o metabólico com atividade seletiva anti-receptor H1, bloqueando o receptor H1. Tá? Isso se traduz em quê? Aumento de meia-vida, aumento da concentração plasmática, tá? Tanto da droga original quanto da prodroga. Tá? Ambas atuando no mesmo sentido. Tá? Inibindo o receptor, inibindo a ação do receptor H1 estimulado por histamina liberada em situação alérgica. Tá? Aqui eu mostro para vocês, né, outras abordagens, né? Também tem os inibidores da liberação de mediador, tem as drogas, tá, que inibem a resposta TH2, que é a resposta, não sei se vocês estão lembrados da imunologia, tá? A gente tem 2 perfis de linfócito T, linfócito TH1, TH2 e agora está até o TH3. Tá? Mas a resposta linfocítica TH2, né, de T helper 2, é a resposta voltada para o lado alergênico, para a ativação de eosinófilo. Né? Então, é a banda alergênica do sistema imune. Então, você consegue, através de bloqueio desses canais de cálcio que estão envolvidos nesses receptores, impedir a liberação dos mediadores inflamatórios da alergia. Tá? A resposta do TH2, os inibidores de tromboxano, tá? E os antagonistas do leucotrieno. Todos os mediadores inflamatórios, né, presentes, de um lado mais da alergia e que envolve doenças infecciosas, e o outro, né, da inflamação que envolve doenças infecciosas, e o outro lado da inflamação que envolve doenças alérgicas, ou seja, uma resposta muito mais TH2. Tá? Aqui mostrando mais ou menos um exemplozinho mais didático, mais bonitinho, né? Aqui mostrando diretamente os bloqueadores histamínicos, ou seja, competição da histamina liberada pelo mastócito, estimulada, né, pela produção de moléculas de IgE ligada aos aptenos, aos antígenos que estão no ambiente, né, favorecendo a liberação, né, a degranulação dos mastócitos e a liberação, né, de histamina. Tá? E aqui seria realmente o local de atuação, né, dos nossos... Agora, tem outras abordagens, né? Como a gente já falou anteriormente, existem outras formas de se combater a alergia. Né? Aqui são os 2 tipos de bloqueadores de antihistamínicos de segunda geração, a loratadina e a desloratadina. A loratadina, na nossa prática profissional, na medicina veterinária, ela tem vantagens em relação à desloratadina, tá? Porque a desloratadina ela não é prodroga. Tá?
ela tem atividade direta, bloqueando o receptor H1, tal, bonitinho como a outra. Só que, na hora que ela é metabolizada, ela fica inativa, ela passa pelo fígado, tá? Ela é prontamente metabolizada. Tá? A loratadina, não. Você tem 2 metabólitos ativos. Tá? Para os médicos veterinários que quando prescrevem isso, para o proprietário, que na hora vai fazer a dose, né, é mais fácil ele dar um comprimido ao dia do que ter que fazer 2, 3 comprimidos. Então, a loratadina, ela se encaixa perfeitamente na nossa prática clínica. Tá, aqui eu coloco mais ou menos, né, uma definição farmacológica do que seria a loratadina, mas o que interessa aqui? Interessa isso aqui. Tá? O citocromo P3A4 e o citocromo 2D6. São as vias metabólicas, né, conhecidas que metabolizam a loratadina. Tá? São esses dois os responsáveis, né? Eles estão presentes dentro do hepatócito, dentro do sistema microsomal, vocês já ouviram falar disso, né? É o sistema microsomal hepático. Tá? Então, foi encontrado que esses 2 citocromos, eles são, né, as enzimas que metabolizam. Como é que isso foi identificado em hepatócitos humanos? Tá? Foi identificado em hepatócitos de cão. Cão também tem esses genes, né, sendo expressos e a enzima sendo produzida e metabolizando. O que tinha muito pouco estudo, né, tem muito pouca literatura, tá, é sobre a presença desses citocromos em felino. Tá? Isso tem que ser olhado com uma determinada cautela, tá, para poder se calcular, e são estudos que ainda não existem, isso realmente a gente tem que estimular, né, é a pesquisa da meia-vida em felinos. Tá? Por quê? Porque caso ocorra, e a gente sabe que felino tem algumas particularidades em termos de metabolismo hepático. Por exemplo, a enzima glucuroniltransferase, ela é muito pouco produzida pelo fígado do felino. Então, às vezes, não é produzida. Tá? Então, drogas que necessitem desse processo de conjugação para serem eliminadas, elas vão continuar, vão ter um tempo de meia-vida estendido. Isso pode representar toxicidade. Tá? Então, isso tem que, em relação a felinos, a gente tem que olhar com calma. Mas, em relação a cão, né, pode ser perfeitamente utilizado, não existe nenhuma, né, chance dele não metabolizar e ter essa meia-vida aumentada a ponto de levar a efeitos tóxicos. Isso aqui saiu 2 vezes. Então, eu coloco isso aqui para deixar bem claro. Ela é extensivamente, principalmente a forma lipofílica, tá? Ela é muito metabolizada pelo fígado. Então, e acúmulo no organismo pode gerar, mas é difícil descrição isso em literatura, mesmo para humanos, tá? Hepatotoxicidade mediada pela loratadina. Isso eu não achei na literatura, isso, ou seja, é um fenômeno de difícil ocorrência. Você tem um pezinho de página lá que pode ocorrer, mas não é uma coisa bem documentada, nem bem caracterizada. Aqui, no caso, né, eu quero mostrar para vocês, só para tirar do imaginário geral, né, esse trabalho foi publicado recentemente, tá, em que ele consegue mostrar, né, que ele não usa a loratadina, mas ele usa um análogo da loratadina, tá, que é um bloqueador H1 também, né, mas ele foca no receptor, ele não foca nesse análogo, não. Aqui, tá? Aqui ele pega, é o sequenciamento, mostrar para vocês o que significa isso. Isso aqui é o sequenciamento do receptor, é o sequenciamento de aminoácidos, tá? Do receptor de histamina, receptor estaminérgico do tipo 1. Tá? E ele faz a comparação, tá, entre o ser humano, o cão e o gato. Tá? Então, em amarelo, são todas as sequências que são homólogas. Então, existe uma homologia linear
Isso aqui, isso a nível linear. E isso aqui, a nível tridimensional. Tá? Então, a homologia entre, né, o receptor H1 em felino, em cão e seres humanos é muito grande. Tá? É impossível que você não tenha um bloqueio do receptor. Pode você ter uma alteração, isso são dados experimentais, você não tem como quantificar isso muito bem, tá? Mas só na visualização, na parte alostérica, na parte em que você tem a interação droga-receptor, a homologia e a complementariedade é muito grande. Então, não existe hipótese, né, que você não tenha bloqueio do receptor, né, H1 em felino utilizando o bloqueador. Você pode ter até, né, a gente pode imaginar e ficar elucubrando aqui e tal, pensando, que a afinidade seja um pouco, a afinidade da loratadina pelo receptor do felino seja um pouco diferente, mas pode estar aumentada ou pode estar diminuída, por essas pequenas diferenças em termos de estruturais, em termos de presença de um ou outro. Muda uma valina, entra uma lisina, né? Essas pequenas mudanças, isso pode mudar a afinidade, mas isso vai determinar a redução ou a diminuição ou a falta de efeito biológico, eu acho impossível. Isso, quimicamente, farmacologicamente é impossível. Tá? Então, e nisso já, na verdade, a loratadina acabou se popularizando, tanto na medicina humana e agora, né, em medicina veterinária, com muita frequência, a ponto de você ter se fez um tratado, né, tentando entender o mecanismo de hepatotoxicidade da loratadina, mas são coisas ainda muito pouco palpáveis, ou seja, a frequência em que aparecem esses casos de toxicidade, tanto em clínica humana quanto em clínica veterinária, é muito baixa. Tá? Mas já se tem literatura falando, né, teoricamente, toda droga lipofílica, tá, ela potencialmente tem atividade hepatotóxica toda. Por quê? Porque você depende do fígado para metabolizar e para eliminar. Tá? Se uma via metabólica, se um citocromo desse está, por exemplo, inibido por um outro medicamento, porque você tem drogas que induzem e drogas que inibem o sistema microsomal. Então, existem várias situações em que a interação entre drogas pode aumentar a meia-vida plasmática de outra. Então, isso... Tá, esses estudos farmacocinéticos, eles realmente carecem. A literatura precisa entender um pouco mais, né, expressar um pouco mais sobre toxicidade, quando se fala de interação medicamentosa, tá, com esses antialérgicos, bloqueadores, e drogas que induzem e inibem o sistema microsomal. Tá? E aqui, gente, a gente começa a mostrar que o efeito antihistamínico, tá, em pele de cão, que é um órgão-alvo para a histamina, é muito grande. Tá? Existe uma distribuição de receptores H1, né, pela economia, pela superfície cutânea do animal, é absurda. E a presença, né, de mastócitos. E é uma coisa interessante, que é uma inovação, né, para o uso da loratadina, né, são os tumores das células, das mast cells, os mastocitomas, né, tão comum em cães, né, tão comum no boxer, né, essas lesões mastocitárias. Né. Então, conseguiu se provar, tá, que em cultura, quando você coloca, né, aí foi feito um estudo comparativo, tá, entre mastócitos humanos, mastocitomas humanos, mastocitomas de cão, tá, e observa que o bloqueio do receptor histamínico impede ou reduz a proliferação desses mastócitos transformados, esses mastócitos neoplásicos. Então, aqui eu mostro em gráfico, né, a comparação das células modificadas. São mastócitos neoplásicos, né? Neoplásicos, tá? Humano, canino e felino.
E aqui é a incorporação da timidina. A timidina é o hidrogênio, né, radioativo. Ele é incorporado e libera um sinal radioativo, você capta. Então, à medida em cultura, né? Em cultura, quando você tem os mastócitos em cultivo, e você faz um pulso, tá, de timidina, tá? E depois deixa aquelas células em cultura. Elas vão proliferar. Tá? E à medida que você tem a proliferação celular, você tem, né, a retirada dessa timidina, né, e você identifica ela, né, pelo captador de radioatividade. Tá? É o cintilador. Então, nesse caso, a gente observa que tanto as células, as células, né, modificadas humanas, caninas, felinas, quando submetidas a diferentes doses, tá, de loratadina, reduzem a replicação, a multiplicação dessas células tumorais. Tá? Isso é uma comprovação in vitro do que pode estar acontecendo, que pode acontecer em vivo. Então, além de você ter, né, o bloqueador histamínico atuando como antialérgico, ele também atuando como antineoplásico, claro que não como terapia única, né, associado a outras drogas, né, com atividade, né, citotóxica. Tá? Aqui mostrando, além disso, né, aqui é a anexia por citometria de fluxo, tá? Marcador de brometo, iodeto de propídio, e a anexina, que é o marcador de morte celular, é o marcador de apoptose, mostrando que em diferentes concentrações, a quantidade de células, né, desses mastócitos neoplásicos, né, em diferentes concentrações, você tem o aumento, tá, da população de células mortas, das células que estão entrando em apoptose. Então, mostrando que mastócitos neoplásicos, tanto no homem, quanto no cão, quanto no gato, eles podem parar de proliferar e realmente morrerem com a presença do bloqueador. Tá? Aqui é uma outra descrição clínica, tá, da loratadina já atuando na sinusite, na rinite felina, que também é uma patologia, né, uma doença que todo mundo conhece, todo mundo já viu felino com rinite, ou mesmo com asma, né, com bronquite. Tá? Ele mostrando uma boa atuação, tá, aliviando, melhorando a congestão nasal do felino. Tá? E outra coisa interessante também, que a loratadina, isso também que se conhece pouco ainda em felino. Em cão, é tranquilo, o uso é tranquilo para os efeitos centrais, porque é bom lembrar, gente, que o H3 está lá no sistema nervoso central. Né? O receptor H3 está lá, bonitinho, certinho, controlando, né, o vômito, né, o reflexo emético. O receptor H3 tem bastante importância, indução do sono, né? Por isso que um dos efeitos adversos dos bloqueadores histamínicos de primeira geração, um deles era o sono, né? A incapacidade do cara trabalhar com instrumentos de risco, porque ele induzia o sono. Né? A loratadina, em geral, né, os bloqueadores H1 de segunda geração, né, pela seletividade, reduzem, né, a atividade a indução ao sono, né, que era tão típico nos bloqueadores H1. Tá? E também, né, mudanças de comportamento. Né? Já se observa que, com o uso da loratadina, o que não acontecia com os bloqueadores de primeira geração, você tem menos efeitos adversos em termos de comportamentais. Tá? Se observa, quando você usa o Benadryl, por exemplo, em felino, que o padrão de sono, de vigília e sono muda, o padrão, inclusive de miado, né, de comunicação do animal muda. Né? E se observa que em receptores, quando você usa um receptor seletivo, tá, essa mudança de comportamento não acontece. E uma outra coisa interessante, tem alguns anestésicos, né, a gente sabe disso, a ketamina é um exemplo disso, é que quando você administra a ketamina, você tem uma elevação, né,
da concentração plasmática de histamina, tá? Provocando vários efeitos, inclusive efeitos cardiovasculares, tá? Alterações na hemodinâmica do animal. Os bloqueadores de segunda geração funcionam perfeitamente nesse sentido, sem deixar, né, sem bloquear os receptores, né, principalmente os H2, que estariam dentro do nódulo sinusal, tranquilos, sem inibição, sem afetar, né, o sistema de condução cardíaco. Tá? Era isso, gente. É mais um papo informal, para, né, mostrar para vocês que existem bases científicas para se utilizar a loratadina, muito baixo para, né, os caninos e um pouco menos, ainda falta um pouco de conhecimento, principalmente farmacêutico para os felinos, mas são drogas, é uma droga, de uma maneira geral, segura, né? E eu quero deixar para vocês que ainda existem lacunas na literatura para a gente realmente, né, que precisa ser explorada, a gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar, né? E a prática clínica e a devolutiva dos clínicos para os pesquisadores é fundamental, principalmente em termos de efeitos adversos. Se você observa o animal, o felino, principalmente, que não tem muito na literatura, você está tendo um comportamento alterado, tal. Você tem que relatar, você tem que chegar para a empresa e falar, né? Porque é isso que vai guiar a nossa conduta. Bom, é isso, gente. Obrigado.